tarde a todos e a todas que estão assistindo mais uma aula da Telesaúde e Telemedicina do Estado de Goiás. Quero agradecer a todos vocês e hoje o tema é Cuidando dos Cuidadores. Eu acho esse tema muito pertinente para esse momento que a gente está vivenciando e eu trouxe algumas reflexões bem simples, mas que eu acho que podem ser bem úteis no dia a dia. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e psicomotricidade, enfermeira, todas as graduações realizadas pela Universidade Católica de Goiás, hoje conhecida como PUC, e atuo no Espaço Naturolem, em Aparecida de Goiânia. A primeira coisa que eu gostaria de classificar, conceituar com vocês, é o que é ser cuidador, né? Então, a gente observa que, na raiz mesmo da palavra, cuidador é o indivíduo que presta cuidado ao enfermo, sendo que pode ou não ter vínculo familiar. Na realidade, a gente também pode dizer que o cuidador, ele é a pessoa que cuida de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, né? Então, a gente tem esse cuidador, seria classificado em dois tipos, como os cuidadores formais e os informais. O cuidador formal é aquele profissional preparado em uma instituição de ensino para prestar cuidado no domicílio, segundo as necessidades específicas do cliente. Porém, a gente também observa isso, eu trabalho em instituição hospitalar, a gente observa que a gente tem hoje alguns outros tipos de cuidadores que hoje se estendem, né, até mesmo cuidadores formais, que são as pessoas que fazem companhia para algumas pessoas, não necessariamente idosos, porque quando a gente fala assim, as pessoas acham que só idoso que precisa, né? Então, a gente observa algumas situações, algumas circunstâncias de vida e que pessoas de várias idades, elas podem necessitar de um cuidador. O cuidador informal, no entanto, é um membro da família ou da comunidade que presta cuidado de forma parcial ou integral. O que a gente tem observado é que com a longevidade, com as novas tecnologias, o aumento de expectativa de vida, muitas pessoas hoje, né, que têm alguns problemas até de mutilação via acidente, elas necessitam de ter um cuidador. Então, a gente pode ter tanto familiares quanto pessoas externas, e esses cuidadores, eles podem ser diferenciados, desde um cuidador que fez um curso básico, que tem algumas noções gerais, que é interessante que a pessoa tenha, no mínimo, algum tipo de informação e qualificação básica. A gente tem a pessoa que fez um curso formal na área, principalmente na área de enfermagem, né? Atualmente, a gente ainda tem muitos atendentes do Brasil, mas a grande maioria dos atendentes hoje já fizeram curso de auxiliar em enfermagem ou técnico em enfermagem, e muitos também já têm um curso de graduação, mesmo atuando como um técnico em enfermagem em algumas instituições, residências, clínicas, né, de intervenção, de reabilitação. E o cuidador, quando a gente pode expandir um pouco mais, a gente fala de toda uma gama de profissionais que estão cuidando de uma outra pessoa, que necessita de uma pessoa para poder gerenciar o seu dia a dia, a sua vida, né, a sua higiene pessoal e uma série de coisas. Então, a gente observa que é necessário que a gente tenha alguns pré-requisitos, né? E lógico que o aspecto cognitivo do cliente, ele vai ser muito determinante para o que a gente vai fazer com aquela pessoa, a forma como a gente vai cuidar, inclusive quando alguns familiares procuram uma pessoa para ficar com seu ente querido remuneradamente, ela vai observar até em termos de qualificação para que ela faça uma remuneração adequada. Por isso que há uma certa variação, tanto de categorias quanto em termos de distribuição salarial por estado, por categoria profissional e tudo. O ser humano, ele é um conjunto da sua família, do seu eu, do que ele tem de consciência social, convívio social,
e também no seu trabalho. Hoje, a gente observa muitas pessoas, né, que antigamente, por ser cadeirantes ou por ter alguma outra necessidade especial, não tinha um emprego formal. Hoje, com a lei trabalhista, que dá um incentivo, então muitas empresas elas também vão adquirir pessoas portadoras de necessidades especiais para que elas façam parte do seu quadro de funcionários, respeitando as suas limitações, mas que dando produtividade para essa pessoa, dando uma função, dando uma funcionalidade. E isso tem repercutido muito em termos de comportamentos diferenciados. Como eu falei para vocês, existem alguns requisitos básicos, né? Principalmente para que nós saibamos ou tenhamos um efetivo serviço de cuidador. Então, eu tenho que ter a minha cognição, porque eu tenho que, às vezes, como cuidador, antever situações que meu cliente, o meu paciente, a minha criança, né, o meu adolescente, quem quer que eu esteja cuidando, ela antever situações de perigo, situações de melhorias, de qualidade de vida, e a cognição daquela pessoa que eu estou cuidando, para ter a forma como eu vou direcionar os meus cuidados. Eu preciso muito de percepção, eu preciso de discriminação, não só visual, auditiva, mas a gente tem que ter um todo. A questão da memória ela é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem percebido quando algum familiar hoje em dia não pode acompanhar e sempre é o cuidador que leva a pessoa, então essa pessoa ela tem que estar sabendo mais ou menos do histórico para poder passar para os profissionais, até para a gente direcionar um tratamento mais adequado, mais assertivo. É preciso termos atenção, raciocínio, uma linguagem adequada, um vocabulário adequado, a fluência e uma codificação específicas. O Brasil ele é um país que abraça vários outros, né, pessoas de outros países, de outras culturas, e a gente observa que respeitar isso, né, saber como a gente gerencia alguns costumes, algumas comidas, né, então ela traz uma experiência positiva também. Mas a gente também tem que ser aberto a essas coisas. Por exemplo, eu já tive uma cliente que, por ter uma descendência judaica, então ela tem alguns costumes diferentes, ela tem isso da tradição desde criança. Então, mesmo que o cuidador, né, no caso a cuidadora não gostava de algumas coisas, mas ela estava cuidando de uma pessoa e ela tinha que respeitar aquela pessoa. Então, às vezes, alguns atritos ocorrem por coisas muito simples. Então, se você não consegue lidar com uma diferença religiosa, com uma diferença de cultura, uma diferença de alimentação, procura uma outra pessoa para você cuidar. Porque é uma situação muito difícil. Eu vejo muitos filhos, né, muitos sobrinhos, que às vezes têm uma dificuldade muito grande para encontrar um cuidador que faça o mínimo de cuidado, né? Porque muitos trabalham, têm as suas necessidades. Muitas pessoas, eu não vejo como uma coisa assim da pessoa, eu estou empurrando, terceirizando a minha responsabilidade. Mas a gente sabe que cada vez mais as distâncias estão maiores, as coisas estão maiores. Então, como está ali naquele desenho, né? Antigamente a gente fazia uma carta e mandava a carta para que outra pessoa, que às vezes ia de navio, de caminhão, de boi, né, de carro, de vários meios de transporte, que demorava muito para chegar essa carta até o destinatário. Depois a gente teve a evolução da tecnologia, né? Então várias e várias tecnologias, desde o telégrafo, o telefone, agora iPhone, celular, computador, tablet, quer dizer, uma série de coisas que vão facilitar. Porém, a gente tem que ainda verificar como que aquela pessoa... Eu tenho percebido muitos idosos, né, que ainda têm uma certa dificuldade, não só pelo tamanho das letras, né, de alguns aparelhos celulares e tal. Então, a gente tem que pensar até nisso. Porque visualmente, para eles manusearem, tem que ser um celular mais leve,
com umas letras maiores, uma forma mais fácil deles fazerem o teclado funcionar. Então, são coisas que para algumas pessoas são muito insignificantes, mas que têm uma repercussão muito grande no dia a dia daquela pessoa. A compreensão da leitura, da escrita, né? A gente observa muitas pessoas, às vezes eu tive o privilégio de conhecer a avó, mas eu trabalhava no mesmo hospital que o neto e não conhecia o neto. Ele trabalhava no hospital, lá no hospital de urgências onde eu trabalhava, e eu conhecia a avó dele. Depois que ela se descobriu com Parkinson, ela escreveu livros para contar as glórias e as dificuldades, né? E isso motivou mais outras pessoas também a colocarem suas experiências e a pessoa começou a ter um outro sentido da vida, verificar que mesmo com um diagnóstico de uma doença limitante, ela teria condições de fazer outras pessoas mais felizes e proporcionar conhecimento, gerar conhecimento, né? Então isso, principalmente para a autoestima daquela pessoa, é muito importante. Como eu falei para vocês, os sentidos estão integrados. Então, é preciso que todos nós tenhamos os sentidos aguçados, afiados. E quando nós perdemos alguns dos sentidos, por exemplo, a visão, ela é o mais imperativo. Mas, caso eu tenha perdido a minha visão, eu vou desenvolver outros sentidos para me dar um senso de realidade. Por exemplo, o olfato. Então, muitas vezes elas seguiam pelo olfato ou pela audição. Então, muitas vezes, mesmo que eu tenha um déficit em algum dos meus sentidos, meu cérebro ele tem uma capacidade fenomenal de conseguir ressarcir isso de uma forma, às vezes não 100%, mas que eu consiga me gerenciar, ter minha autonomia, minha independência. Ao longo da vida, nós passamos por algumas modificações. Sejam elas estruturais, psicológicas, funcionais, desde o ventre da nossa mãe, quando nós fomos gerados, né, até a nossa finitude. Então, nós passamos por várias modificações e a forma como cada um observa essa modificação e introjeta essas modificações, ela vai repercutir no seu comportamento, no seu dia a dia. Eu gosto muito desse filme, então eu recomendo para quem nunca assistiu que faça, né, um período para ver alguns filmes. Esse é um deles que eu recomendo, chama Up, Altas Aventuras. Quando a Pixar colocou que ela queria fazer um filme sobre um idoso, né, e falando sobre essa evolução do idoso, como que seria, muitas pessoas acionárias da Disney e da Pixar acharam que seria um fracasso de bilheteria. Como falar de um velho ranzinza, né? Que isso? Que louco é essa pessoa que ia produzir um filme dessa forma? E, para a surpresa das pessoas que apostaram no filme, ele foi um grande sucesso de bilheteria. E, ao longo da vida, nós estamos sempre cuidando, né? Então, assim, ou nós estamos sendo cuidados ou nós estamos cuidando. Então, eu cuido de um cachorro, eu cuido de um outro animal de estimação, eu cuido da minha casa, eu cuido de um trabalho, eu cuido de um sobrinho, né? Se eu não tenho, no meu caso, eu não tenho filho, então eu falo que eu tenho os filhos do coração e os meus pacientes. Então, eu lido muito bem com isso. Tem pessoas que já têm uma certa dificuldade por não ter filhos biológicos, né? Tem pessoas que, às vezes, elas têm uma rotina de vida muito diferente das outras, mas elas são felizes daquela forma. Então, é isso mesmo, altas aventuras. Cada pessoa tem um colorido na sua vida. Mesmo aquela pessoa que acha assim, eu só tive essa vidinha simples, nunca saí daqui, fiquei aqui, né? Às vezes aquela pessoa naquela vidinha simples, que aparentemente, ela tem uma riqueza de vida. Então, basta como eu olho para isso. E nós temos algumas variações ao longo da nossa vida, né? Os nossos sonhos, as nossas expectativas. Então, eu peguei algumas cenas do filme para vocês se encantarem, porque é um filme que eu sou encantada com ele. Então, e começa esse casal, né? Da juventude, sonhadores,
E é um pouco disso. A gente, quando criança é destemido, né? Tem criança que é muito corajosa, tem outros que já são mais medrosos. Depende de como você lida com a sua realidade. E aí, depois, eles chegaram a se casar, né? E aí começaram a pensar no futuro. O que eles queriam para o futuro, né? Então, sempre o que nos motiva são os nossos sonhos. Então, em todas as fases da nossa vida, é interessante que a gente tenha sonhos. E esses sonhos são os mais variados possíveis. E todos são importantes. Uma outra variação que nós temos, né, são as variações de humor, as variações de localidade, as variações de tempo, de espaço. E as variações tecnológicas hoje proporcionam uma coisa muito importante para muitas pessoas. Então, nesse primeiro slide, ele está ali, né? Não escuto, não estou enxergando direito, e o menino está de binóculo, falando tudo que está de maravilhoso. E depois, quando ele começa, olha, eu tenho um aparelho auditivo, vou ligar meu aparelho, porque também tem isso, gente. Eu não sei se vocês, como cuidadores, já descobriram, né? Alguns pacientes, isso independente da idade, mas principalmente pessoas mais velhas, quando eles não querem, né, participar de alguma conversa ou de alguma discussão, eles simplesmente falam, não, meu aparelho acabou a pilha, não, eles mesmos desligam o aparelho, né? É como se eles ficassem assim, desconectados do mundo. E nem sempre é por intenção, mas muitos fazem isso. Ou então, por exemplo, às vezes, muitas vezes eu cheguei em casa de alguns clientes e aí a pessoa fecha os olhos. E criança, adolescente, adulto. E aí a gente conversa, faz alguma coisa assim e tal, tipo, aí você fala, tá, tchau, então hoje não vai ter como eu te atender. De repente a pessoa acorda, fica esperta, né, tudo ali. Então, assim, aí você, é a forma como a gente tem. Então, as variações de humor também, tanto nossa quanto do nosso cliente, elas também vão fazer com que o nosso dia a dia seja prazeroso, gostoso, que o nosso trabalho tenha um efeito positivo, não só para a nossa vida, mas para as outras pessoas. E em termos de desenvolvimento, né, não só a questão dos parâmetros que nós temos, desde estudos científicos, até mesmo a questão dos estímulos que são ofertados, né? Então, se eu tenho uma criança que fica sempre dormindo num quarto muito escuro, que todo mundo da casa não faz barulho, essa é uma criança que provavelmente ela vai ter uma dificuldade em ambientes iluminados e com ruídos. Se eu tenho uma outra criança que ela tem muita estimulação ou pouca estimulação, ela também vai ter um outro tipo de comportamento. Então, isso vai repercutir no nosso aprendizado. Como algumas peculiaridades, é interessante que a gente esteja atento, porque cada pessoa é um ser individual. Eu já peguei crianças prematuras com dente, e esses dentes são de fraca inserção. Então, a gente teve que consultar um odontopediatra para saber, a maioria dos casos, assim, quando ocorrem, né, são coisas raras, mas não difíceis de ocorrer. Então, normalmente esse dente é de fraca inserção. Se, no caso, a criança aspirar, ela pode ter um problema, né, e às vezes virar óbito. Então, muitas vezes, a gente tem que observar a pessoa como um todo, não basta eu só olhar o externo. E eu tenho também as peculiaridades de aprendizado, de como eu lido com aquela pessoa, né? É muito comum, né, algumas pessoas, principalmente os extremos de idade, crianças e idosos, não gostarem de tomar banho. E aí, a gente tem as estratégias, lógico, né? Então, são essas peculiaridades. À medida que você vai conhecendo a pessoa que você está cuidando, você vai observar a maneira correta de falar, você também repensar alguns modelos. Eu sempre me coloco muito no lugar de quem eu estou cuidando. Por quê? Eu falo que eu daqui a alguns anos, aqui mais um tempo, eu já fui cuidada quando eu tive alguns problemas de saúde, eu também precisei de cuidadores, e depois eu penso no envelhecimento, né? Porque está aí chegando.
Então eu penso assim, que eu quero uma pessoa que cuide muito bem de mim. Então eu sempre cuido como eu gostaria que cuidassem de mim. E nós temos que observar também se esse desenvolvimento dessa pessoa, ele é um desenvolvimento típico ou se ele é um desenvolvimento atípico. Se eu tenho um desenvolvimento típico e eu tenho também que respeitar as limitações dessa pessoa, essa pessoa não é uma pessoa tímida, ela é uma pessoa que ela é extremamente sociável, ela gosta de estar sempre reunindo com outras pessoas, ela gosta de ambientes ruidosos, ela gosta de ver televisão, é uma coisa que muitas pessoas às vezes acham assim que antigamente se falava muito isso, né? Não, o velhinho é para jogar xadrez na praça, fazer uma caminhadinha, a mulher faz tricô, faz comida e tarará, tarará. E a gente hoje vê que está tudo muito diferente. Inclusive, eu tive uma paciente com Alzheimer ainda em estágio inicial, depois já para moderado, e ela falava, eu odeio coisas de casa, odeio artesanato, não gosto disso. Então, como era o meu trabalho com ela? Ela gostava de esportes. Então, tudo sobre esportes, os filhos eram esportistas, os netos esportistas. Então, era isso que motivava. A gente tem que trabalhar muito com a motivação daquela pessoa. Sempre que você trabalha com motivação, para você e para ela, as coisas ficam melhores. Quando eu tenho uma pessoa que é atípica, né? Qual é essa atipicidade? É uma pessoa que tem um transtorno de espectro autista, é uma pessoa que tem um Parkinson, é uma pessoa que sofreu um acidente, um trauma raquimedular, né? E está usando uma cadeira de rodas, vai ficar para o resto da vida, fez célula-tronco, não fez? Quer dizer, quais são os recursos? O que a gente pode fazer? Né? Uma pessoa que perdeu a visão, eu não sei se vocês têm uma ideia, mas assim, o cão-guia, a última vez que eu fiz uma avaliação para ver questão de preço, ele ficava em torno de 30 mil até 50 mil reais para compra. E é difícil você adestrar. Quem é adestrador sabe o quão é difícil você adestrar uma pessoa para ser cão-guia. Quais são os requisitos, quais são as melhores raças. Até você fazer o treinamento é um período muito longo, é um grande investimento. Mas quando a pessoa tem essa necessidade, quão fica mais fácil a vida dela. Então, muitas vezes a gente também tem observado que, com a questão até inclusiva, como as pessoas me olham, como os outros vão me perceber, né? Como a minha sociedade me aceita. Isso também repercute no meu dia a dia. Aqui nós temos, então, pessoas, né, seres, em geral, com vários tipos de limitações. E vai também da minha experiência, uma coisa que a gente, às vezes, luta muito para que, principalmente nós profissionais de saúde, tenhamos no nosso local de trabalho, pelo menos uma pessoa que ela consiga se comunicar com outras pessoas, ou por linguagem de sinais, ou que saibam, né, linguagem de comunicação alternativa, que meu espaço forneça, né, um ambiente de interação, e não longe, gente. A gente acha que está muito longe da nossa vida, não. Eu trabalho há 18 anos no Hospital de Urgências de Goiânia, então algumas vezes eu já fui recrutada para fazer essa intermediação, porque chegava o paciente e o profissional queria ajudar, mas ele não sabia se comunicar, e não tinha, né, uma pessoa, um tradutor, alguma coisa assim. Desde algumas pessoas, por exemplo, indígenas, né, que às vezes ainda não falam português, eles falam o dialeto deles, e às vezes você tinha que buscar alguém para falar. Eu fui criada muito com os carajás aqui do nosso estado, então agora eu já não sei muita coisa, mas assim, eu sabia de algumas coisas. Então quando chegava carajá, ou quando eu tinha muito medo dos chavantes. Os chavantes, assim, vou falar para vocês que eu já passei muito aperto com chavante, mas no materno infantil, quando eu trabalhei lá por 12 anos, a gente tinha muito acesso a eles vinham muito fazer tratamento aqui, e muitos deles a gente aprende muito, né? Nós temos pessoas, às vezes, que têm alguma limitação física, né? A pessoa é surda,
e ela só se comunica com linguagem de sinais. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência visual, e às vezes, nessa deficiência visual, ela consegue se comunicar, ou ela tem uma múltipla deficiência. Eu já trabalhei com crianças na ACEP, Associação Crédito Excepcional, que tinham várias deficiências associadas. Então, a forma de comunicação, ela também é muito importante. A maioria das pessoas, na minha experiência, elas se tornam agressivas muito por causa dessa dificuldade de comunicação. Quando elas não são entendidas, ou quando a gente faz de conta que você entendeu, mas não entendeu na prática o que ela queria, ela se torna agressiva. E muitas vezes é um mecanismo de defesa que a pessoa ela adquire, né? E muitas vezes a gente tem que utilizar, lançar a mão de outros profissionais, de outros recursos, para que a gente consiga uma efetividade maior. A nutricionista, muitas vezes, né, ela é muito importante para a gente, e muitas pessoas, quando vão em alguns profissionais de nutrição, eles passam uma dieta linda, plena e maravilhosa, mas a pessoa ela não tem dinheiro nem para comer o básico na sua casa. Então, a gente também tem que ter muito pé no chão e saber, olha, uma dieta colorida é muito importante, vamos na feira ver quais são as frutas e as verduras da estação, vamos tentar fazer uma composição que seja mais fácil. Hoje em dia, uma outra coisa que eu gosto de chamar muita atenção dos profissionais, é porque nós temos algumas pessoas que são intolerantes à lactose, intolerantes a glúten, alérgicos, né? Por exemplo, a acerola, que é a melhor fonte de vitamina C, né? E a gente tem que saber lidar com essas pessoas, porque às vezes elas estão apresentando alguns problemas de saúde por algum problema nutricional. Ou algumas pessoas, né, como eu vou falar mais adiante, por algumas patologias, como a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, elas deixam de comer alguns alimentos que são importantíssimos para a vida dela, por dificuldades outras e por vergonha de dizer isso para as pessoas. Então, a gente, enquanto cuidadores, enquanto profissionais, a gente tem que saber, enquanto familiares, né? Porque a gente tem alguns familiares também que têm muita resistência, mesmo a gente sendo da própria família, elas não querem ser criticadas ou querem ser tolhidas em algumas atividades, porque elas acham que isso é uma coisa de você diminuir a capacidade delas, né? Então, a gente também tem que entender esse lado. Mas como eu vou cuidar se nós não nos cuidarmos? Quando a gente não está bem, é muito difícil a gente cuidar do outro. Eu tenho exemplos na minha família, inclusive, de uma prima distante que cuidava dos pais e foram anos muito exaustivos. Graças a Deus os pais deram uma melhorada, mas assim que os pais melhoraram, ela adoeceu e infelizmente foi fatal. Então a gente observa assim que o desgaste também, né, que nós temos, que nós fazemos, ele é imperativo que a gente cuide de nós para que a gente também tenha a qualidade de cuidar dos outros. E eu quero fazer agora um quiz com vocês, né? Dentro de tudo que a gente falou, eu quero fazer uma brincadeira, mas que tem muito fundo de verdade para que a gente reflita em algumas coisas. Então, melhor você estar hoje aqui tendo consegue saber? Então, melhor você estar aqui num chá de cadeira para não entrar pelo cano. Essas palavras não servem para encher linguiça. Diariamente surgem problemas. Às vezes temos de descascar o abacaxi. Ou até engolir sapo. Mas antes de chorar pelo leite derramado, ou melhor ainda acertar na mosca. Bom, mas o que eu vou fazer? É muita coisa. Eu falei de muita coisa para vocês. Não sei se está passando aí, né,
na cabeça de vocês. Podem colocar as perguntas, no final a gente vai ter um momento para isso, tá? Coloquem sugestões, eu gostaria muito que vocês agora também colocassem sugestões, algumas angústias pelas quais vocês já passaram ou ouviram alguém passar, né? É interessante a gente ter esse momento de compartilhação, né? Compartilhamento de informações, tá? Então, vamos tentar falar algumas coisas. Eu gosto muito da professora Ana Lúcia Chiappetta, e ela e um grupo de colegas, eu fiz vários módulos com ela em algumas pós-graduações. Ela mora no estado de São Paulo, e ela e esse grupo de profissionais que trabalham com reabilitação, eles colocaram algumas questões que eu acho muito importante para que a gente também reflita. Quantos anos você teria se não soubesse quantos anos você tem? Já viu falar algumas pessoas? Ela fala, nossa, mas hoje eu tô plena, poderosa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Quer dizer, o mundo tá caindo aos pedaços. Mas a pessoa, ela tá se sentindo com energia para fazer um monte de coisas. Enquanto que outras pessoas que são muito mais jovens, cronologicamente falando, não têm a mesma energia, não têm a mesma disposição. Se eu soubesse que viveria tanto tempo, teria cuidado melhor de mim. E a gente tem realmente uma responsabilidade por cuidar de nós, né? Nós temos o nosso corpo como um veículo que faz com que a gente tenha a nossa mobilidade, a forma como a gente se relaciona socialmente, ou como eu posso escolher quais são os meus aprendizados, se eu vou aprender pelo lado mais fácil ou pelo lado mais difícil. Eu posso não me conformar com algumas limitações, buscar outras alternativas. E outras questões que a gente vê. O envelhecimento é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Mais uma vez eu falo muito, né? Meu pai, ele tinha muito isso, assim, quando eu estiver aposentado, eu quero voltar na minha cidade. Ele era de Araguari, Minas. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver isso, quer dizer, a vida foi passando. Algumas coisas após aposentado ele conseguiu fazer e outras não, pela limitação física, né? Então, às vezes ele já tinha o dinheiro, ele tinha o tempo, mas ele já não tinha mais a saúde. Ele não tinha mais a disposição. Infelizmente, aos 75 anos ele faleceu, em novembro do ano passado. Então, eu acho que é interessante a gente também começar a refletir, né? Como eu estou cuidando de mim hoje? Como eu quero estar aqui há 5 anos? Como é que eu quero estar aqui há 10 anos? Como eu quero estar amanhã, se eu tiver vida amanhã? O que eu gostaria de fazer amanhã? Então, os sonhos, eles movem a nossa vida. Perca a coragem, mas nunca perca a fé. E mesmo que você perca tudo, nunca perca a vontade de ter tudo outra vez. A gente sabe de muitas pessoas que os revés da vida aconteceram, né? E muitas pessoas ficaram paralisadas. Como diz aquele ditado, em tempos que alguns choram, outros vendem lenço. Então, muitas vezes, na própria adversidade, é que a pessoa consegue verificar outros caminhos a serem trilhados. Alguns cuidados são muito necessários, né? Não só aqui está essa coisa de produtos de limpeza, crianças menores de 3 anos não devem usar brinquedos com peças pequenas e tal, mas a gente tem outros cuidados infinitos, né? Dependendo do nosso cliente, do nosso perfil, do perfil da nossa pessoa que nós estamos cuidando. E eu quero deixar então para vocês esse guia para o cuidador, que eu acho muito interessante, do Ministério da Saúde, é gratuito, vocês podem estar baixando, e lá você vai ter uma noção muito grande, muito boa, né, com vários artigos, várias coisas assim de pessoas com experiência, com expertise mesmo nessa área, e que vão facilitar muito o dia a dia do cuidador, né, dos cuidadores em geral. Como eu falei para vocês, vamos voltar agora ao up, vamos dar um up, que agora a gente vai para um outro nível.
que como eu estou lidando com as minhas adversidades, né? Principalmente esse ano que a gente teve uma mudança brusca de vida cotidiana, em todos os sentidos, né? Como nós estamos levando isso? A fonoaudióloga Glória Baltimiller, a Glorinha, como a gente chamava, né? Carioca, muito esperta, uma mulher muito à frente do seu tempo, e não só porque ela fez carreira, né, principalmente na área da voz, mas eu acho muito importante esses questionamentos e essas afirmações que ela diz. A voz é sempre presente de um presente que damos às pessoas com sabores do passado, presente e futuro. A harmonia de nossas almas traduz a melodia dos nossos sentimentos pelo som da nossa voz. E nós podemos engrandecer ou não o nosso dia a dia do outro apenas com a nossa voz. Como eu já tinha falado em algumas outras aulas, eu trouxe o tema de novo da comunicação violenta, porque a forma como nós nos expressamos, nós nos direcionamos, ela pode tanto cativar aquela pessoa, né, para que a gente tenha uma boa comunicação, para que a pessoa consiga fazer todas as coisas, como a gente pode ter uma comunicação violenta que vai marcar essa pessoa para o resto da vida, e de uma forma negativa, e de uma forma que vai fazer com que ela tenha empecilhos em muitas socializações com ela mesma, né? E isso vai repercutir de uma forma para que ela carregue isso ao longo das suas vidas. A gente tem percebido que, por exemplo, pessoas que jovens ou ainda pequenas e jovens, elas já eram pessoas assim ranzinhas, a tendência, infelizmente, com o envelhecimento é só piorar. E isso faz com que as pessoas se afastem dessa pessoa. Então, não raro, a gente às vezes, né, acontece de ter, às vezes, eu que trabalho muito em ambiente clínico e hospital, às vezes a pessoa fala, nossa, não, você não tem parente para vir com a senhora, que a gente precisava conversar. Não tem parente, eu tenho a minha autonomia. Às vezes é um mecanismo de defesa. Às vezes aquela pessoa, ela não foi uma pessoa que teve cuidado com as pessoas próximas a ela. E, muitas vezes, ela não teve uma família, não teve um apoio, um colega, um amigo, um vizinho. Ela não teve essa rede social que a ajudasse naquele momento. Então, ela arredia ao tratamento, ela arredia no seu dia a dia, ela arredia no seu trabalho. Ela é uma pessoa que, às vezes, ela é uma pessoa insuportável, né? E, às vezes, ela se acostumou àquilo. E ela acha que ela não pode mudar, porque todo mundo já conhece ela como uma zangadinha, enferrazadinha, e aí a característica dela é aquela, ela se assumiu como aquela característica. Outras, às vezes, a gente observa, né, não raro, eu já tive muitos casos também de pessoas que não se casaram, não tiveram filho, ou por opção de vida, ou por circunstâncias gerais, mas que elas têm uma rede social, gente, vocês não têm noção, né? Então, eram tantas pessoas que queriam visitar, queriam ter notícia, queriam saber, ficaram felizes com o restabelecimento. Então, assim, isso era um fator motivador para essa pessoa, mesmo que ela ganhasse tão pouco de reabilitação, mas isso era muito para ela, isso era muito importante para ela. E isso motivava cada dia que ela ganhasse um pouquinho mais de autonomia, de independência, de felicidade. E ela se alegrava com poucas coisas, né? E muitas vezes a gente tem tanto e às vezes a gente nem para agradecer. Algumas dicas para facilitação da comunicação que eu quero deixar para vocês, tá? São essas. A primeira é falar devagar e articular mais claramente. Lógico que você não vai falar devagar demais, porque vai dar sono na outra pessoa. E isso também vai do temperamento, né? Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa extremamente tranquila. Para você me tirar do sério é muito difícil. Mas quando consegue também, quando a panela de pressão estourou, né?
Mostre o seu rosto para o outro. Existem algumas pessoas que elas têm necessidade de fixação no olhar, mulher principalmente. Quando ela conversa com alguém, ela quer que você olhe para ela. Homem não, ele já baixa assim, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Não, mas a mulher, ela quer que você tenha esse contato visual, né? Converse em ambientes iluminados, né? Além da energia do sol ser muito agradável, né? Principalmente a energia natural, solar, a gente parece que fica mais caloroso, né? Então, aquele ambiente mais aconchegante. Não exagere a articulação, porque se você fizer muita careta, a pessoa vai tentar olhar muito a sua careta e não vai prestar atenção na mensagem que você está passando. Às vezes é necessário você repetir as suas informações, as suas mensagens, as suas perguntas e certifique-se que foi compreendido. Crianças muito pequenas, ou dependendo do ambiente, do que você quer, você tem que passar informações fracionadas. Por exemplo, João, vai no quarto da mamãe e abre a gaveta do criado e pega a lanterna azul que está dentro do armário. A criança não entendeu nada, ela entendeu lanterna, algumas coisas ficaram, mas se você, dependendo da idade do João, ele não vai conseguir fazer nada disso. João, vai no quarto da mamãe, abre a gaveta lá do criado e pega a lanterna. Ou você pode fazer mais reduzido, pega a lanterna da mamãe que está no criado. Existem formas diferentes de você ser compreendido, e está tudo certo. Você não vai se exasperar, você não vai ficar angustiado, o outro também não vai ficar angustiado. Então, a forma como a gente se direciona, ela é importante. Às vezes é necessário, né? Nós aqui temos muitos, o Brasil é um país dentro de vários países, eu digo, né? Então, muitas vezes, nós temos alguns gestos muito peculiares daquela região, palavras, expressões daquela região. Se tem uma pessoa de fora, ela não vai compreender, né? E às vezes o gesto, ele vai ajudar a gente, ele faz uma tradução para a gente. Converse em ambientes silenciosos, principalmente se você quiser, às vezes a pessoa ela é mais reservada, ou o assunto é um assunto mais delicado. Então, procure um ambiente mais neutro. Fale próximo a essa pessoa, tá? Mas não fale em voz alta, não precisa gritar. É muito comum isso, pessoas de várias faixas etárias que têm deficiência auditiva, eles reclamarem, nossa, fulano grita comigo. Não precisa gritar, porque o gritar, como eu falei daquela comunicação não violenta, ele passa uma ideia que você está, além de ser muito autoritário, você é uma pessoa muito rígida com o outro. E às vezes a pessoa está aparelhada, ela não tem necessidade de você ficar gritando com ela. Seja paciente e tolerante, né? Eu acho que mais do que tudo a gente precisa respeitar o outro. Saber às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você está conversando com uma pessoa, às vezes você faz uma respiração, uma inspiração mais profunda, aí a pessoa fala, peraí, eu estou conversando, né? Às vezes você nem está com a intenção de atrapalhar a conversa dela, ela está tão na vibe de que está passando aquela mensagem, mas às vezes a pessoa ela já está tão assim, a maioria de nós está tão hoje com os nervos à flor da pele, as pessoas estão tão irritadas, as pessoas já foram tão massacradas, que elas acham que todo mundo vai ser da mesma forma. E isso causa problemas de comunicação. Enquanto cuidadores, eu acho interessante a gente não gritar ou falar durante muito tempo. Mesmo porque a nossa voz é preciosa, senão a gente vai começar a ficar com dor de garganta, a voz vai começar a falhar. Uma coisa que é importante, e é a história que a vovó falava, vai sair, né? Vai com o casaquinho, minha filha. Mas é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Então, expor-se a mudanças de temperatura ambiental muito bruscas, elas vão repercutir na nossa saúde. Tomar bebidas, alimentos muito gelados ou muito quentes, também eles vão prejudicar o nosso organismo e a nossa voz. Uma orientação que a gente faz é,
Por exemplo, você vai comer uma sopa, não há uma sopa, ou você vai tomar um sorvete, né? Então, que você coloque na boca, as primeiras colheradas ou os primeiros goles desses alimentos, você coloque na boca, continentalmente até 3, engole 3 vezes. Aí o seu organismo já está preparado, você não vai ter um choque térmico. Uma coisa que às vezes acontece, né, com os cuidadores, por necessidade, várias que a gente sabe, é o uso de anestesiantes, desde sprays, drops e substâncias químicas, alguns medicamentos, algumas coisas, e os rebites. A gente também tem as pessoas que trabalham direto, né, 36 horas, 48 horas, e para se manter acordados, né, elas lançam mão dessas substâncias, e isso vai ter uma repercussão negativa, inclusive na sua atenção enquanto cuidador. Tanto que vai causar risco para ela, como pode causar risco para a pessoa que ela está cuidando. Aí, eu não sei se dá para vocês verem, mas era trabalhar até exaustão, né? Hoje em dia, a gente tem algumas pessoas que querem muito o modelo, porque no Oriente, todo mundo, principalmente no Japão, se trabalha muito, se produz muito, não tem feriado, isso é muito bom, mas tem um lado ruim, nós não somos máquinas. Então, nós precisamos respeitar o nosso limite, e esse limite é individual. Existem pessoas que elas se satisfazem com 3 horas de sono. Tem pessoas que se satisfazem só fazendo 3 refeições ao dia. Tem pessoas que elas têm uma necessidade maior. Então, que a gente comece a olhar para o nosso organismo, que a gente comece a pensar que ele é um veículo emprestado para que a gente cuide dele. Como é que eu estou cuidando desse meu veículo? Isso também eu acho muito importante. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar é fazer um livro da vida, né? Esse livro da vida, ele visa resgatar a memória de longo, médio e curto prazo, proporcionando a continuidade do desenvolvimento narrativo pragmático, principalmente em pessoas, né, ou que não desenvolveram essa fala. Então, às vezes, esse livro da vida a gente pode fazer com autistas, com pessoas que têm apraxia de fala, pessoas que tiveram algum comprometimento, tipo uma VE, um derrame, né, vulgarmente falando, um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico, que ficou com uma área do cérebro lesada, algumas pessoas que começaram a ter algumas perdas de memória, algumas pessoas que estão muito sobrecarregadas, algumas pessoas que elas precisam resgatar e valorizar coisas que já aconteceram e estão acontecendo na vida, porque às vezes ela está tão atribulada, ela não consegue ver nada de bom que está acontecendo na vida delas. Então, é uma forma também que a gente utiliza. A gente vai também, como um dos objetivos, né, nesse livro, é promover habilidades comunicativas, né, expressões, tanto de desenhos. Esse livro da vida pode ter uma série de coisas aí. A pessoa pode descobrir novos talentos, né, e ela pode resgatar talentos antigos que foram deixados e fazer com que ela seja mais participante, né, mais atuante enquanto ser social. E aí a gente também tem que respeitar as variações durante aquele dia, né? Você já viu? Tem dia que a gente acorda com a pá virada, depois acontece alguma coisa, dá uma melhorada, depois tem hora que a gente ri mesmo, você fala, gente, mas por que eu fiquei tão nervosa com aquela situação tão boba, né? E rir de nós mesmos, às vezes é interessante, mas rir de tudo também não. Peraí, está acontecendo alguma coisa. Então a gente tem que, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Às vezes, uma situação que era muito penosa, né? Eu já estou cansado, né? Normalmente a gente fala que essa região aqui das costas, né, cervical, é a região do peso da vida, o peso nos nossos ombros, né? Então, muitas vezes, a gente também tem que... Poxa, eu estou cansada. A gente também tem os limites. Eu vou até ali, né? Nossa, hoje eu não quero ver ninguém. Eu não estou com raiva de ninguém, mas eu não quero. Eu desligo os telefones, eu fico em casa, eu vou fazer alguma coisa que eu acho que é prazeroso, eu vou dormir. Quer dizer,
meu sobrinho, ele fala muito assim, tia, eu tô morgando, né? É o dia que assim, hoje eu não tô fazendo nada, eu tô por conta, vou me respeitar, não vou fazer nada, vou ficar olhando pro teto. Então, às vezes, a gente precisa conversar com a gente mesmo, né? Então, às vezes, esse dia do morgar, às vezes eu não vou fazer nada, vou ficar crocodilando, né? Olhando aqui, olhando ali, às vezes zapeando uma coisa na televisão. Tem dia que a gente precisa, né? Isso é legal, a gente também tem que saber. Às vezes no outro dia, olha lá, ou às vezes à noite, de repente aconteceu alguma coisa e a gente já está carregando, é todo mundo, é o cachorro, é o menino, é a casa, vão todo mundo embora, tá todo mundo bom, tá todo mundo legal, já estou com energia para fazer mais coisas. Então a gente também tem que saber respeitar até a forma de abordar. Às vezes acontece muito da pessoa não querer tomar um remédio, alguma coisa assim, e a gente às vezes, como é algo muito importante para a vida dela, às vezes a gente dá um tempo e volta a oferecer. Às vezes a forma como você vai oferecer da segunda vez, a pessoa já aceita e ela entende que aquilo é importante para o restabelecimento dela. Essa face agora aí, né, esses idosos, jovens, descolados, alegres, felizes, isso não é uma realidade brasileira, né? Nós não temos essa realidade. Infelizmente, o Brasil ainda é um país de banguelas, é um país de desnutridos, de pessoas que não tiveram algumas oportunidades, não buscaram algumas oportunidades, porque a gente também observa que mesmo na diversidade a gente tem que buscar, a gente tem que fazer por onde. Então, por exemplo, eu já tive alunas que elas enquanto jovens, elas não tinham condições financeiras nenhuma, mas naquela época ainda se comprava na mercearia e se enrolavam os embrulhos em jornais. E aí ela incentivava os irmãos a lerem os jornais, mesmo que seja de tempos passados, de vários dias. E eles foram adquirindo gosto pela leitura. Isso fez com que, mesmo difícil, eles fossem para a escola rural, estudassem e depois fizessem, inclusive alguns fizeram faculdade, que era importante, outros não fizeram faculdade, que para eles não era importante, mas eles conseguiram muitas coisas na vida, porque eles tinham essa sede de conhecimento, né? Então, muitas vezes a diversidade, fala assim, eu não tive oportunidade, tá, nem todo mundo teve, e muitas pessoas que tiveram não quiseram aproveitar. Então, isso não é uma desculpa para você ficar aí de braço cruzado. O que mais a gente observa, tá? E agora eu vou falar basicamente no idoso, mas a gente vê isso em outras faixas etárias, mas principalmente no idoso, o que mais eles revelam? A disacusia, que é a dificuldade auditiva, a dificuldade para compreender. Às vezes eles não têm uma dificuldade inicialmente para ouvir, mas para compreender, para decodificar. Inclusive algumas crianças em idade pré-escolar, elas têm dificuldade de processamento auditivo. Elas ouvem, mas elas não compreendem o que foi falado para elas, o que foi ensinado. Temos alterações de discriminação auditiva, né? Uma delas é o processamento auditivo também. Algumas pessoas jovens, elas já falam da dificuldade, né, com o zumbido. Então, alguns falam, eu ouço um grilinho, né? Principalmente quando eu estou num ambiente silencioso. Eu estou ali deitada na minha cama, eu sinto um barulho de cachoeira, nossa, aquilo me incomoda, eu não consigo dormir. As vertigens, elas podem estar presentes, principalmente no idoso, porque normalmente, quando tem alguma dificuldade de deglutição, ele para de beber líquidos em geral, e essa deficiência de líquidos vai causar problemas de tonturas, de vertigens e de alguns outros problemas, como disfonia, né? A disfagia, normalmente, ela pode estar ou não associada, que é a dificuldade de deglutição, mastigação e deglutição associada também ou não. A dor cervical e a lombar, né? Principalmente se a pessoa, quando jovem, ela pegou muito peso, né? E às vezes de uma forma inadequada. As dificuldades de locomoção e de movimentação, elas também são muito importantes. A dificuldade visual, falta de atenção e de paciência, né? Às vezes a pessoa, ela também está mais irritada. Algumas medicações, elas também podem ocasionar isso, uma sonolência excessiva, uma agitação ou uma impaciência. E uma
coisa que eles falam muito, crianças, jovens, adolescentes e adultos, eles reclamam muito que as pessoas hoje, elas têm uma falta de diálogo muito grande. A gente tem hoje vários recursos, e aqui a gente vai a algumas orientações de adaptações, né? Como eu falei para vocês, quando você tem como construir ou adaptar, por exemplo, um banheiro que tem um tamanho bom, que tenha todos esses recursos, todas a logística para facilitar tanto a vida daquela pessoa quanto para a vida do cuidador, isso é extremamente importante. Então eu chamo a atenção para algumas coisas, né, que a gente tem ali as barras, principalmente no vaso sanitário. A gente tem um chuveiro adaptado com barra, um local para a pessoa se sentar, um piso adequado. E eu não sei se vocês olham ali, ele está sem box, né? Então você pode pôr uma cortina para não molhar o restante do banheiro, mas você pode fazer alguma coisa mais simples também. E caso eu não tenha esse espaço todo grande, então que eu também coloque essas barras. Isso vale para todas as idades, né? A gente tem algumas pessoas que elas têm as labirintopatias, então elas já têm vertigens, às vezes principalmente no banheiro pode acontecer, porque se ela toma banho num chuveiro com água muito quente, ela tende a diminuir a sua pressão e ela pode desmaiar. Então a gente alerta para que o box do banheiro ele tenha uma abertura para fora, porque caso essa pessoa ela precise, ela pode gritar ou você vai socorrê-la mais facilmente. Ali um outro modelo, né, com um vaso sanitário mais alto, que tem toda a proteção também, então a gente preocupa muito com isso. Hoje a gente tem vários engenheiros, arquitetos e pessoas que trabalham com construção, que elas já estão fazendo uma coisa que a gente tem observado, principalmente com a longevidade, é que as pessoas hoje já não estão mais querendo comprar sobrados, né? A não ser que você tenha como colocar no seu sobrado um elevador cápsula, ou se você morar em algum local que você tem uma acessibilidade com uma rampa. Então, assim, a gente tem que nos preocupar não só pelo envelhecimento, mas às vezes por alguns fatores limitantes, né? Então, a gente tem, inclusive, profissionais de saúde que, por essa vida doida, trabalhar demais e tal, acabam tendo algumas doenças degenerativas ou tiveram acidentes automobilísticos, motociclísticos e ficaram numa situação de que hoje eles precisam de coisas adaptadas para que eles possam ter uma independência de vida. Divertir-se, gente, é sempre muito bom. Então, eu coloquei um trava-língua, não sei se vocês conhecem, tá? Mas eu acho muito legal e a gente tem que se divertir sempre. Eu acho que quando você, principalmente, consegue unir o seu trabalho com algo que você gosta, você não trabalha, você tem prazer, você se diverte naquilo. Então, aquele seu dia, aquela sua semana, ela é uma semana tão prazerosa que você não vê aquilo como um trabalho, como uma coisa difícil. Porque trabalhar não é uma coisa muito fácil, né? Mas ele é edificante, ele faz com que a gente não tenha necessidade econômica, a gente diminui a necessidade, às vezes, de se preocupar com algumas coisas que às vezes eram tão... A gente faz uma tempestade, um copo d'água, muitas vezes, né? Quando você está interagindo, quando você tem tanta coisa para fazer no seu dia a dia do seu trabalho, que às vezes quando você chega em casa, nossa, é um cantinho assim, né, do merecimento, é aquele lar docilar. Ou algumas pessoas, elas têm modalidades diferentes de se divertir. Então, às vezes, quando ela chega do seu trabalho, é aí que ela vai fazer um momento de diversão. A gente precisa nos dar, agraciar com alguns presentes, né? Então, que o presente seja esse, cantar uma música, tomar um banho mais demorado, poder comer uma comida mais gostosa, pelo menos uma vez ao mês, a gente sair, quer dizer, coisas que sejam prazerosas. Então, nós, enquanto cuidadores, também precisamos desse cuidado. E aí vai esse trava-língua que eu acho muito legal, que é, para índio, pirá é peixe. Peixe em tupi é pirá. Tem muito pirá na água. Piraboca, piracanjuba, pirarara, piraíba, pirarucu, piraí. Tem muito peixe pirando, pirá-peixe por aí. Então, às vezes, a gente, nesse momento, a gente está fazendo não só um trocadilho, a gente está fazendo uma
trava-língua, mas a gente também está brincando com as nossas ideias, a gente está trabalhando o nosso cognitivo, né? A gente está brincando com aquele lado de criança que às vezes a gente tinha só quando era criança. Não, a gente tem que carregar isso para o longo da vida. Basicamente, alguns quadros clínicos fonoaudiológicos, eles vão chamar a nossa atenção, tá? A dispneia, que é a dificuldade respiratória, tá? Ela é algo importantíssimo, porque sem respiração a gente morre, né? Então, a gente precisa respirar com qualidade. A disartria, que é uma dificuldade articulatória, às vezes até quando a pessoa foi colocar um aparelho ortodôntico, ou foi fazer um tratamento odontológico, e ela começa a ficar com o dente travado. Aquilo causa uma dificuldade para ela se expressar, se comunicar. A disfagia, como eu falei para vocês, é a dificuldade de deglutição, que ela pode ser desde a fase de amamentação até pessoas mais idosas. A presbifonia, né, que já é uma coisa do envelhecimento, e aqui a gente também tem, não raro, pessoas que às vezes não tiveram muda vocal no momento adequado, né, na sua adolescência, e isso vai ter uma repercussão, inclusive, para que eu já tive cliente que chegou para mim e falou, olha, eu vim fazer fono porque eu não consigo arrumar emprego. As pessoas olham para mim e elas acham que eu não tenho capacidade pela minha voz, pela minha forma de conversar. Então, às vezes, é uma coisa impeditiva, né? A presbiacusia, como eu falei para vocês também, que já é uma dificuldade auditiva que já vem com a idade, né? E a questão de algumas pessoas também que falam, nossa, olha, eu trouxe meu pai aqui porque ele está com dificuldade para tomar os comprimidos. E ele precisa desses comprimidos para sobreviver. Quais são as implicações da deficiência auditiva e da imprecisão articulatória? Basicamente, tá? Existe esse declínio da audição, declínio da articulação, ela tem uma diminuição da compreensão de fala, as pessoas não a compreendem, ela também passa a não compreender, porque às vezes ela também não consegue, ela já não tem mais, mantém o contato visual. Eu não sei se todos sabem, mas o Parkinson, à medida que ele vai agravando, acontece o congelamento facial, principalmente. Então, a pessoa, ela não tem mais a expressão facial, então ela pode falar assim, bom dia, e ela tá com uma cara de que tá tudo mal, mas ela tá feliz, porque ela tem um congelamento muscular facial, e ela não consegue mais se expressar, às vezes com entonações, né, com expressões de olhos, bocas, né? Então ela se torna uma pessoa, parece, nossa, fulano tá tão esquisito, tá tão diferente, né? Às vezes a pessoa passa muitos anos sem encontrar, quando convive, e encontra essa pessoa dessa forma, então ela pode até fazer uma falsa interpretação, interpretar aquela pessoa de uma forma inadequada. A dificuldade da comunicação e todas essas dificuldades ou essas limitações podem ocasionar o isolamento, né? E isso é muito ruim. Alguns sintomas que eu quero deixar para vocês, principalmente da deglutição, para que vocês observem isso independente de idade, mas que são sinais de alerta para que provavelmente essa pessoa está desenvolvendo uma dificuldade de mastigação e deglutição, são boca excessivamente seca, descontrole para engolir saliva, então muitas vezes assim, aquela saliva que fica escorrendo, né? Então a gente tem, antigamente a gente tinha muitas crianças com síndrome de Down que por causa da língua mais protusa, às vezes a gente hoje sabe que nem era por a língua ser macroglóssica, ela não era a língua grande, ela era uma língua hipotônica, então ela não cabia dentro da boca, a criança não engolia. À medida que ela foi fazendo um trabalho precoce, hoje a gente já não tem mais esses problemas. Mas algumas pessoas por patologias de paralisia cerebral, outras, enfim, elas podem apresentar esse descontrole e começar a salivar bastante. Algumas medicações, elas podem provocar o excesso de saliva ou a xerostomia, que é a boca seca. A dificuldade para mastigação, então essa pessoa pode desenvolver um refluxo gastroesofágico. Por algum outro motivo, ela pode ficar com uma digestão muito lenta, porque ela não está mastigando adequadamente. A dificuldade de manter o alimento na boca, dificuldade para iniciar a deglutição, dificuldade para engolir alimentos sólidos ou líquidos, ou com qualquer consistência alimentar. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão
de algumas estratégias diferentes para que isso fique menos prejudicial para todos nós. A sensação de alimento parado, né, por N fatores, às vezes até a pessoa, esse pode ser um dos sinais que a hipófise não está funcionando tão bem, a tireoide, a pessoa tem que fazer às vezes dosagem de tireoide, T3, T4, então às vezes você tem que encaminhar seu cliente, seu paciente que você está cuidando para um médico especialista. A pirose, que é a sensação de queimação, então alguns alimentos você começa a ver, alguns horários que a pessoa come aquele alimento pode trazer essa sensação ruim. Como eu falei, sensação de refluxo gastroesofágico, necessidade de múltiplas deglutições. Então, às vezes a pessoa, ela engole, fica o resto de alimento, ela engole. Até, dependendo da consistência e da quantidade de alimento que você coloca na boca, a gente diz que até 3 deglutições, para você limpar a cavidade oral, está ok, ainda está dentro do padrão. Mas, por exemplo, você engolir 4, 5 vezes ou 3 vezes para engolir uma colherinha pequenininha de iogurte, já é acima da média. Você demorar mais de meia hora para fazer uma refeição, é muito acima da média. Tosse e engasgos frequentes são outros sinais muito importantes. Lembrando que a tosse para a gente, ela também é importante, porque ela vai eliminar, se a pessoa consegue ter uma tosse produtiva, ela vai conseguir proteção das vias aéreas, especialmente pulmão, previne pneumonias. A questão da fadiga, como eu falei para vocês, uma pessoa que leva muito tempo para se alimentar, né? Não raro a gente pega alguns bebês que às vezes eles suam tanto, eles transpiram tanto durante o ato da amamentação, que às vezes eles perdem peso ao mamar. Então, às vezes aquele leite que ele está tentando ingerir, às vezes é um esforço tão grande para aquela criança que às vezes a gente tem que buscar outras estratégias de alimentação para que ela se fortaleça e aí a gente volte a repensar, né, em voltar essa criança para o peito da mãe. Resto de alimentos da boca, na valécula, em recessos, tá? O pigarro. Aquela pessoa que está sempre pigarreando e às vezes nem é fumante, não convive com fumante. Secreções pulmonares, broncoaspirações frequentes, a sensação de voz molhada, tudo isso é um sinal de que a pessoa está apresentando algum sintoma, alguma alteração de deglutição. Quais são as condutas, né, que nós fazemos com pacientes disfágicos? Voltando ali, né, muitas vezes eu tenho que mudar a consistência, a apresentação, a quantidade. Então, às vezes a pessoa, é gostoso comer brócolis? Tem gente que não gosta, eu mesmo não sou fã. Eu como, mas eu não sou fã de brócolis. Mas olha lá, às vezes você olha assim, a gente come primeiro com os olhos, né? Então, algumas vezes a gente pode lançar mão de estratégias como manobras posturais, escolha e adequação da consistência alimentar, mais adequado para aquela pessoa, para aquele padrão, naquela refeição. A indicação de refeições menores, mas de uma forma mais frequente, tá? Controlar a disfagia é o nosso grande objetivo. Então, eu quero diminuir essa dificuldade de deglutição e eu quero que essa pessoa continue ganhando peso para que ela tenha massa muscular. Uma coisa que a gente tem observado muito no Brasil, como eu falei para vocês, nós não somos pessoas que temos uma nutrição tão boa e tão farta, né? Então, muitas pessoas, elas estão hoje com uma disfagia, que é essa dificuldade de deglutição, que a gente chama sarcopênica, por dificuldade de massa muscular. Ela come, mas ela não tem massa muscular. Ela perdeu a capacidade até de mastigar. Então, isso é mais difícil para essa pessoa, enquanto se ela não tem força muscular, ela não vai conseguir mastigar direito, ela não vai conseguir engolir direito, ela não vai conseguir nutrir direito, e aí isso vai ter repercussão na saúde como um todo. Basicamente, os tratamentos, né, da equipe multiprofissional, ela vai fazer uma adequação à nova realidade, fazer o trabalho muito com os familiares ou com os cuidadores. Eu gosto de trabalhar em conjunto com todas as pessoas que são envolvidas e com o próprio paciente, com o próprio cliente. Eu acho que a pessoa tem que ter autonomia, ela tem que saber o que está acontecendo com o corpo dela, o que ela depende dela para me ajudar, porque tem coisas que dependem só dela
tem coisas que dependem de mim e dela, e tem coisas que independem do que nós façamos. Então, a gente tem que ter muita questão ser realista, mas não perder a fé. A promoção da autoestima sempre é muito importante, em todos os momentos. Não só da nossa autoestima, enquanto pessoas responsáveis por outras, quanto a pessoa também ser responsável por si. Porque a maioria de nós delega para terceiro ou sempre quer arrumar um culpado para determinadas coisas e nunca a si própria. A pessoa nunca quer ela quer se isentar de toda a responsabilidade, mas culpando o outro. Então, isso não é verdade, né? Muitas vezes eu também causei alguns problemas para mim mesma. Então, que eu assuma, né, a dor e a delícia de ser o que é. Algumas recomendações que eu gostaria de fazer para vocês. Beber líquidos, principalmente água, né? Comer alimentos ricos em líquidos, porque isso vai te dar mais energia para o dia a dia. Ah, vai mais vezes ao banheiro? Vai, mas você precisa de energia, porque muitas vezes, não só energia física, mas energia mental, tá? A gente precisa de ter para cuidar do outro. Alimentação saudável e com uma boa mastigação para evitar todos aqueles problemas que eu falei para vocês. Cuidar da sua saúde como um todo. Então, eu sou mente, alma e espírito. Então, muitas vezes, será que eu estou cuidando desses 3 elementos que eu sou composta? Espreguice-se, estique seus músculos, boceje, né? Muitas vezes dá uma paradinha, dá uma virada, né? A gente brinca do sim, não, talvez. Às vezes esse movimento que você possa estar fazendo é um bocejo, né? Uma abrição, quando uma pessoa abre a boca, a outra também abre a boca. Então, assim, essas coisas são interessantes também, porque isso faz com que a pessoa consiga relaxar um pouco e continuar a sua rotina. Faça exercícios de respiração, né? A respiração, como eu falei, é extremamente importante. Dormir bem, com qualidade, isso é algo raro, né? Mas a gente tem que dar muito valor ao sono. O sono é extremamente importante. Atualize-se sempre. A nossa vida, ela está sempre girando, tem muita coisa boa. Tem coisas que são informações que são irrelevantes, deixa elas para lá, vamos procurar coisas boas e nos informar sempre. Seja feliz e confie em Deus, eu acho que isso é muito importante também. E aprecie todos os momentos, porque todos têm uma beleza. Uma reflexão que é um autor que é desconhecido para mim, mas que me chegou através de uma amiga e eu acho muito importante é: perca a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perca as pessoas que te amam, mas nunca o amor por elas. Perca vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Especialmente, quanto mais velhos nós ficamos, quem fica são os nossos amigos. E mais do que tudo, né, hoje está muito na moda falar-se de gratidão. E eu penso nisso, eu acho que a gente tem que ser grato em cada momento. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. A única certeza que nós já nascemos com ela é a finitude da vida. Nós vamos morrer em algum momento. Alguns mais cedo, outros mais, né, de uma forma mais agressiva, outros não. A gente nem sabe como, mas a gente sabe, é a única certeza que nós temos. Então, cada momento, cada dia que a gente passa aqui, cada minuto, cada segundo, que a gente começa a valorizar, tá? Eu encerro aqui, abro para perguntas agora para vocês, tá aí o contato, o telefone, tá? E eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, né? Eu quero sempre agradecer a todos que estão vendo, participando das nossas intervenções e gostaria que vocês colocassem as sugestões de temas, assuntos, questionamentos e compartilhar agora com vocês um pouquinho, né, da experiência que vocês têm, tá bom? E agradecer mais uma vez a equipe da Telesaúde e da Telemedicina do Estado de Goiás por mais uma vez ter me convidado para estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada.